tinha fazenda aqui no estado, e eu me elejo vereador pelo PT. O pessoal na cidade que a Andréa conhece bem, pô, o cara é da UDR, meu pai dele é fazendeiro grande, dentro, sabe? Então eu sempre vivi um dilema interessante. Para fora eu sou do PT, para o PT eu sou de fora, mas eu sou um cara que muitos de vocês conhecem, um cara muito sério, um cara muito correto, um cara que sonha com uma sociedade fraterna, onde a prioridade seja efetivamente os moradores da cidade. Então, assim, gente, termino aqui minha fala. A dona ia perguntar. O senhor, como disse, entrou no roldão da política levado pelo então sucesso do governo Marinho no começo. Aí o senhor apresentou as credenciais, foi reeleito deputado e reeleito a terceira vez. Aqui o senhor falou do Lula, falou do Marinho, falou do Padilha. O senhor apresentou as credenciais dos outros para ser prefeito. Quais as credenciais, o que o senhor acha que o credencia ser prefeito de São Bernardo do Campo? Donizete, eu acho que o que me credencia ser prefeito é primeiro ter sido escolhido pelo meu partido para representar. Essas são, de fato, as minhas principais credenciais. Eu fui escolhido por um projeto para representar uma das principais cidades do Brasil. Isso não é pouco. Eu fui escolhido pelo presidente Lula a representar um projeto aqui na cidade. Eu me preparei a minha vida toda e não para esse momento. Eu me preparei assessorando capitais, estados. Eu cheguei a montar equipes de governo de estado, do Distrito Federal, do Estado do Espírito Santo, né? Do Tocantins, eu ajudei o governador a montar equipes. Eu implantei, implementei, treinei, formei quadros técnicos em muitas capitais. Deus me levou por um caminho que, assim, Fernando, você queria dar... Não, a história, a vida me levou para esse caminho de pensar projetos para a administração pública, né? E assim, o projeto nosso de construir uma sociedade fraterna, onde a prioridade não seja o asfalto, mas sim as pessoas, eu acho que isso me credencia a postular, né? Nesta área de gestão, eu tenho uma experiência muito maior que o próprio prefeito atual. Não estou dizendo nada a respeito do prefeito, estou dizendo de experiência, né? Eu tenho muito mais experiência do que os potenciais eventuais adversários dados. Eu nem sei se serão esses. Porque política, como dizia o Ulisses Guimarães, você olha as nuvens, então a hora que você olha, cadê as nuvens? Não são mais, né? Então, assim, eu estou muito preparado para esse momento, tecnicamente, politicamente, e venho agora, eu vou me apresentar e quem vai dizer se eu sou credenciado ou não, né, de fato, é a população de São Bernardo na urna, né, que vai escolher, né? Então, assim, é um processo mais amplo. Mas a experiência é algo que eu destacaria nesse processo. Deputado, quero começar aqui parabenizando o senhor pela visão de oxigenação da imprensa. Essa é uma luta também do Viva ABC, quero parabenizá-lo por essa visão. Eventual caminhada para o segundo turno, os 3 candidatos se destacam, obviamente o senhor, Marcelo Lima e o Alex Manente. O seu projeto, caso você precise de apoio ou precise apoiar, está mais próximo de qual dos 2 candidatos? Olha, nós vamos lutar muito, André, para ganhar essa eleição no primeiro turno, né? Poderemos fazê-lo ou não, né? Eu vou dizer uma coisa a você, eu tenho um grande respeito por todos. Eu disse a você que eu não tenho inimigo, eu tenho adversários, né? E eleição você precisa ver muito como se dá na campanha, né? Tem pessoas que jogam tão baixo numa campanha que eles se isolam. Nós vamos ter que ver o comportamento desse processo todo, né? Você perguntar, Fernando, você senta com o Alex para conversar sempre? Você senta com o Marcelo para conversar sempre?
Você senta com o Orlando para conversar, se ele quiser sentar comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu ouço os diferentes, e às vezes diferentes me convencem, às vezes diferentes me convencem, né? Eu, assim, acho muito cedo para dizer de que lado nós correríamos, até porque nós vamos correr para nós, né? Eu vou dizer uma coisa para você, né? Isso eu vejo como uma corrida, uma competição de corrida. Só um vai ganhar, né? E eu quero ser esse, né? Eu, nesse momento, eu não penso num segundo turno onde a gente possa estar fora. O desempenho do Partido dos Trabalhadores nessa eleição ele foi muito simbólico, muito simbólico. E é cheque isso. O Lula ganhou nos 2 turnos em São Bernardo. O Lula é muito maior que o PT. Mas o Fernando Haddad não é maior que o PT. Ele é menor que o PT, né? Ele ganhou nos 2 turnos aqui. O nosso candidato a senador, que não tem história com a cidade, nenhuma, Márcio França, ganhou a eleição para o Senado aqui, né? Nós perdemos a eleição, mas aí em São Bernardo ganhou. O Sindicato dos Metalúrgicos lançou 3 candidatos: Paulo Caires, Vicentinho e Marinho. Esses 3 candidatos no PT têm um diferencial. Por exemplo, o grupo do Alex é uma das forças da cidade desde 2008. Eles se concentram numa única candidatura. O grupo do Orlando é uma outra força muito forte da cidade, eles se concentram numa única candidatura. Nós não temos isso. Por exemplo, em 2014 nós elegemos 3 deputados dentro do PT, né? 2018, 2. 2022, 2. A gente não tem esse negócio, vai só você e eu estou fora. Não, vai eu, você e quem mais quiser vir. Nós tivemos 80 mil votos, esses 3 candidatos do Sindicato dos Metalúrgicos, que é o Paulo Caires, Vicentinho e Marinho. 80 mil votos. O Alex teve 66. E o Marcelo, candidato do Orlando, com um número expressivo de vereadores, um número 100% da prefeitura apoiando, né, teve 55 mil votos. Então, assim, o nosso desempenho hoje nos dá a confiança de que nós poderemos estar no segundo turno, né, e nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos trabalhar para isso. Por isso, confesso a você, e de forma muito humilde, né, e se eu for analisar o cenário se esse cenário se projetar ali, eu vou ver, aí eu inverto a pergunta. Se aceitaria apoio de qualquer um dos lados, apoios não se despreza, né? Nós queremos governar essa cidade, nós queremos voltar a governar essa cidade, nós queremos aproveitar essa oportunidade de ter o Lula na presidência, o São Bernardense na presidência e o prefeito alinhado aí. Deputado, mas nessa linha, nessa conjuntura que o senhor está projetando, o senhor vislumbra uma polarização em São Bernardo sua com o Alex ou sua com o candidato do governo? Eu acho que essa polarização ela se dará entre os 3. Porque é uma polarização de projetos. O que cada um defende, o que cada um quer para a cidade, né? Eu acho que não terá uma polarização específica. A briga vai ser entre João e Manuel. Eu acho que vai ser João, Manuel e Maria. Eu acho que será essa coisa. Temos algumas coisas a definir ainda. Quem é que vai representar o bolsonarismo em São Bernardo? Nós não sabemos. Eu acho que ninguém da imprensa pode colar. Vai ser o Alex ou vai ser o Marcelo. Acho que isso ainda há algo a ser visto ali na frente. Pode isso acontecer, uma polarização entre a extrema-direita, né, e nós. Pode haver, pode acontecer ali na frente. Mas vou dizer uma coisa para você. Você me conhece, eu fujo da polarização. Eu fujo do confronto, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando um de vocês me viu eu replicar nas redes sociais as falas da Carla em relação àquelas outras deputadas, falas machistas, misóginas, vocês viram eu contra-atacar? Vocês viram eu botar nas minhas redes a fala do Orlando quando ele chamou aquela moça de vaca? Eu não faço isso, eu não sei fazer isso e eu não vou me dar esse tipo de jogo.
Eu não consigo fazer política baixa. Se eu abaixar, eu perco, porque eu não sei trabalhar no submundo, né? E não vou lutar. Eu quero lutar no meu campo, né? No campo das ideias, no campo da proposição, do diálogo. Quer debater? Vamos debater, vamos defender as nossas teses. Mas eu só concluo a você dizendo que, assim, ela pediu primeiro para você, Luiz. Como é que você chama, Linda? Eu sou Renata Tales, da TV Mais ABC. Legal, só concluindo, eu acho que pode ter conflito se eventualmente. O teu vem cá e vê quem está levantando a mão, porque o Vinícius, entra mais aqui. Na verdade, a Renata, a Luísa. E olha, tem um monte, você organiza isso para mim. Então, assim, eu acho que pode ter um conflito maior se o bolsonarismo incorporar um dos dois candidatos, né? Aí eu não sei, isso pode ser no campo ideológico. Pois não, Renata? Bom, o senhor falou sobre liberdade de imprensa, por isso eu me sinto livre para perguntar, mesmo o senhor tendo falado que o assunto está esgotado, mas o senhor voltou a mencionar a deputada Carla. É o seguinte, ainda existe uma ação civil criminal contra o senhor, existiu uma ação também em relação ao prefeito Morando, que na época o senhor teve que se retratar. Existe essa questão da retratação, porque o senhor tem que ser condenado nessas ações, ou seria mais a questão política mesmo, porque o senhor disse que não quer entrar em conflito? Vou dizer para você que o Conselho de Ética respondeu. Não existiu nenhum ato misógino, não existiu nenhum ato machista, embora o machismo não seja crime, infelizmente, né? Não houve nenhuma violência de gênero. Né? Isso quem respondeu não fui eu, foi o Conselho de Ética de forma unânime. Um dos deputados ali é muito amigo da Carla, que é o deputado Barros Munhoz, é do partido da Carla. Nós tínhamos uma deputada que é muito ligada à igreja, ela sabe, é mulher. Nós tínhamos ali uma menina da extrema esquerda, que é a Ediene, que falou em mulher, ela, sabe, é um assunto muito importante sobretudo, ela é uma das bandeiras de luta dela, todos viram que é isso. Então, assim, eu tenho certeza que todo e qualquer intento terá o mesmo desfecho que teve na Assembleia Legislativa. Então não existe o temor do senhor em relação a essas ações? Nenhum temor, porque assim, eu temo quando eu erro, eu não errei. Eu temo quando eu cometo algum absurdo. Se eu passei da velocidade, eu fico preocupado, será que tinha radar? Né? Mas eu não passei da velocidade, eu não cometi nenhum erro. Mesmo que um amigo que está ao seu lado, meu amigo e meu irmão, chegou e falou, o senhor repetiria o termo? Na forma que eu coloquei, repetiria 1 milhão de vezes. Talvez não repetisse para não dar margem para se falar coisas que não aconteceram. Né? Mas assim, eu tenho segurança jurídica, ética e moral de que não houve nenhuma tentativa de cometer qualquer ataque a ela. Tinha, assim, e tem sim um ataque frontal a ele. Eu questionei a gestão, eu disse e coloquei aquele termo para dizer o seguinte, ela é boa. Se algo positivo esse cara fez, foi isso. E para mim foi só isso. Luiz Fernando, bom dia, deputado. Primeiro eu quero agradecer, eu sei que desde o começo do ano você tem lutado, não só esse ano, como os demais anos, pela questão da democratização em relação às verbas publicitárias para os veículos de comunicação. Eu vou ganhar essa. Isso é muito importante, que todos sejam iguais. Obrigado por isso. Mas falando da política agora, em relação a tudo que você falou, você tem um cabeça forte, que é o presidente Lula, né, que com certeza já é apadrinhado, e mais 2 ex-prefeitos. Qual é o diferencial do braço direito, esquerdo e o cabeça? Praticamente sua campanha vai ser direcionada por 2 ex-prefeitos, Luiz Marinho
e você também citou o doutor Dib, qual é o papel desses dois ex-prefeitos na cidade, junto com o presidente, para encabeçar essa campanha? Eles entendem, né? Eu tive, isso é óbvio que são relações diferentes, né? Mas ambos são meus amigos, ambos entendem que uma candidatura nossa é importante. Ambos buscarão apoio, ambos buscarão votos para que eu possa vir a ser o prefeito da cidade. Acho que essa é a influência, ponto. Marinho é ministro, está em Brasília, Dr. Dib é médico e está à frente de uma série de projetos, né? Ponto final. Que eu acho que isso me fortalece. Quando você sai candidato a qualquer coisa, a síndico, quem é que está te apoiando? E quem te apoia? Quer dizer, isso é muito importante, você reunir o maior número de apoios, né? E eu tenho muita honra de ter o apoio e a torcida desses dois nomes que você citou, mas tem muitos outros nomes também que você vai acompanhar, que estarão conosco nessa caminhada. Deputado Flávia, bom dia a todos, bom dia ao senhor, parabéns pela iniciativa em relação à imprensa. E a pergunta é referente ao nosso município, São Bernardo do Campo. No caso, hoje São Bernardo do Campo está fora do consórcio do Grande ABC. Qual a sua visão em relação quando a sua pretensão política seria novamente adentrar São Bernardo ao consórcio? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que foi uma questão política, assim, uma loucura que foi feito. Hoje, o próprio governador Tarcísio pega a fala dele publicada no Diário do Grande ABC. Ele defende a regionalização. Hoje todas as regiões metropolitanas debatem o assunto conjuntamente. Há poucos dias, falando com alguns colegas seus de imprensa lá em São Bernardo, eu disse para eles da importância de cobrarem, sobretudo os deputados da região, que a gente faça alguns debates regionais. Né? Deputado não é vereador. Ponto final. Deputado, não existe um deputado que defende só a cidade X ou Y. Né? Até porque para se eleger ele tem que buscar voto em todas as cidades. Não existe um único deputado aqui na região que seja eleito só pela cidade dele. Ponto. Isto posto, né, eu entendo que a regionalização é extremamente importante. Essa experiência é uma das mais importantes do Brasil. O consórcio intermunicipal do ABC, ele nasceu para discutir a destinação final dos resíduos sólidos. E a partir daí começou a discutir educação, saúde, mobilidade, enchente e outros assuntos importantes. Né? Você fazer o piscinão do Jabuticabal, você resolve em São Bernardo, você resolve o problema não de São Bernardo, de São Caetano. Né? Você pensar diversos piscinões aqui, você resolve o problema de São Caetano, de São Paulo. Né? Então, assim, nós temos que pensar. O metrô do ABC não atende São Bernardo, ou Santo André, ou São Caetano. Né? Nós precisamos efetivamente pensar regionalmente. Se for a vontade de Deus e do povo de São Bernardo que eu me torne prefeito, talvez o primeiro ato seja reingressar, até porque o governo Lula disse uma coisa: só serão contemplados os projetos discutidos regionalmente. São Bernardo não pode ficar de fora. São Caetano não pode ficar de fora. E eu tenho certeza de que os prefeitos ainda vão pensar em voltar para o consórcio. Né? São Bernardo saiu mais de uma vez do consórcio, São Caetano também. Né? Não podemos deixar que disputas políticas pessoais atrapalhem o desenvolvimento regional. Fernando, você mora em São Bernardo, eu quero a estadualização do Nardim. É uma necessidade para atender a região toda. E Mauá, né? Nós precisamos dar as mãos e conquistar efetivos nas nossas polícias militares e civis. Nós queremos o metrô já era uma conquista nossa. Né?
e que o consórcio deixou embora. O consórcio, os prefeitos e alguns deputados deixaram ir embora, né? Então, assim, o debate regional ele é extremamente importante. Eu penso que é um grande erro que as cidades do ABC vão pagar, tem sido esse debate. Eu espero que o prefeito Orlando Morando, e eu rogo para que ele repense. Ele saiu, você sabe por que ele saiu? Porque o presidente seria o Marcelo. Ora, não existe essa lógica de, se não for do jeito que eu quero, pega a bola e leva embora, né? São Bernardo é a principal cidade do ABC, a mais rica, né? E hoje tem um presidente que é daqui. Nós precisamos. Eu me lembro que quando o Marinho era presidente do consórcio, a Dilma era presidente da República, a cidade de Rio Grande da Serra, a menorzinha nossa, foi contemplada com obra do PAC, né? Então, o debate regional é muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, se eu tivesse a oportunidade de ser o prefeito, São Bernardo, no dia seguinte, está voltando ao consórcio. Deputado Odair, ABC agora. Tá. Deputado, questão da polarização. Direita e esquerda, não sei se haverá aqui em São Bernardo do Campo, mas como trazer a população da periferia, o chão de fábrica, para votar no deputado? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Primeiro, esse debate de direita e esquerda é o debate mais fora de moda que eu conheço na minha vida. O cara é da direita, o cara é da esquerda, o cara é da... É que o povo entendeu isso, a gente às vezes usa essa terminologia. É fato que toda vez que alguém levantar e falar, meu, olha o que fizeram para essa menina, pô, falta de respeito, essa pessoa, ela é de esquerda. Toda vez que alguém se dói pelo outro, essa pessoa é de esquerda. E quem é de direita? Quem não está nem aí. Essas pessoas são de direita. De fato, direita e esquerda é isso. Toda vez que alguém se levantar contra a fome, contra a insegurança, contra isso, contra aquilo, contra o desemprego, contra a retirada de direitos, contra o desrespeito, né? Contra as diversas fobias que nós temos contra outros irmãos e irmãs, essa pessoa vai ser taxada de esquerda, né? Então, assim, eu acho que esse debate não virá, né? Agora, como fazer isso? Levando as nossas propostas. Nós teremos um plano de governo ousado, até que nós temos um presidente da República. Então, nós temos o compromisso de que, se chegarmos lá, teremos muito investimento, como tivemos quando nós governamos aqui e o Lula era presidente ou a Dilma. Então, assim, um trabalho de conquista. Nós vamos à porta de fábrica, nós vamos de casa em casa, nós vamos no centro, nós vamos nos bairros mais nobres, lutar pela opção, ser a opção dessas pessoas de voto. Então, assim, muita lábia, muita sola de sapato e, sem dúvida nenhuma, uma proposta diferenciada dos demais candidatos. Bom dia, deputado, tudo bem? Gislaine, da Jornal. O senhor falou que já tem o apoio do ex-prefeito William Dib. Eu queria saber quais as outras lideranças que o senhor já conversou e quais os partidos o senhor pretende buscar apoio. Olha, nós temos dialogado com a cidade como um todo, nós temos um grupo muito importante, nós temos algumas figuras muito emblemáticas, como o Dr. William Dib, nós temos como Tunico Vieira, nós temos... Eu não vou nominar todos porque eu vou faltar ou me esquecer de nomes, como Ramiro Neves, dentre tantas outras. Tenho conquistado muito respeito e carinho da classe empresarial, porque vem que o momento não tem sido bom na cidade, né? E, por outro lado, tiveram bons momentos quando nós governamos aqui. Tem uma confiança importante na gente, vem a oportunidade, né, sobretudo a classe empresarial, ela precisa que a cidade cresça, desenvolva, evolua, né, e
se nós tivermos um prefeito alinhado com o presidente, com certeza isso se dará, né? Nós já estamos com um leque de partidos importantes, né? Hoje nós temos, naturalmente, a federação, que é o PT, PCdoB e PV, né? Que segue, até por determinação legal, ela estará unida nessa eleição. São 4 anos o tempo de uma federação. O Solidariedade, o PDT, embora a gente tenha visto alguns outdoors na cidade, temos visto até algumas pessoas se declarando candidatas a prefeito, já tem até vice, mas o PDT segue conosco, né? Seguirá conosco, já está conosco, né? Nós temos já o Partido da Mulher Brasileira, que está mudando de nome. Só um parênteses, deputado. Então, não procede essa pré-candidatura do PDT? Não, pode prosseguir num outro partido. Não estou dizendo que a candidatura não procederá. O PDT vai apoiar a candidatura do Luiz Fernando, né? O PMN já está conosco, o PRTB já está conosco. Hoje nós temos 5 partidos já fechados e grandes partidos estão vindo também conosco. O senhor pode só repetir os 5, deputado? PMN? PMN, Solidariedade, PDT, PMB e PRTB, além da federação. Tá? Devem já estar caminhando conosco, né? Tem um diálogo muito avançado e que devem fechar conosco o Podemos, o MDB, né? E nós temos diálogos ainda em curso com outros 4 partidos que tem muita, eu diria que a possibilidade de fechar conosco é de 95%. O senhor citou anteriormente o Márcio França, o PSB está nessa conversa? O PSB, eu creio que deva caminhar com a nossa candidatura. André. Já se pergunta de novo. Mesmo tendo o Marcelo no pré-candidato. Deputado, o senhor falou do ex-prefeito... André, eu não vou te responder porque você não me trouxe o licor de jabuticaba que você prometeu. O senhor falou do ex-prefeito Irandibe aí, citou ele no seu grupo, é um dos ex-aliados do atual prefeito Orlando Morando. Já se tem alguma noção de qual é o papel que ele terá dentro da sua campanha? Marinho, a gente sabe da sua longa e estreita relação com ele, o senhor fez parte desse grupo quando ele foi prefeito, mas qual será o papel do ex-prefeito Irandibe na sua campanha? A priori apoio, tenho dialogado muito com ele. O Dr. William Dib foi uma pessoa que administrou essa cidade por diversas vezes, fez parte de vários governos, que não dele, do Maurício, também do Walter Demarque, né? Uma pessoa que conhece profundamente a cidade, os problemas e tal. Ele é um amigo e ele me apoiará, né? O papel dele hoje é de apoio. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu aprendi, sobretudo, me orientar muito com as pessoas que conhecem o assunto, né? Eu acho que conselho é uma das coisas mais importantes, né? É na multidão de conselhos, diz um provérbio, que você conquista a vitória, né? Então, assim, quero ter o Dr. Dib como um conselheiro importante, né? E conhece muito o caminho das pedras, conhece muito caminhos que não levam às pedras, né? E assim, é um orgulho, uma honra muito grande hoje poder contar com esse apoio. Deputado, o Estadão tem publicado, acho que o senhor está acompanhando mais de uma vez, que em São Bernardo, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin estarão em palanques opostos. O Lula com o senhor, com apoio recíproco ao senhor, e o Alckmin com possível apoio para o deputado federal. O senhor falou que também está dialogando com o PSD. O senhor avalia que seja possível essa fusão e trazer esses 2 candidatos para um lado só,
replicando essa dobradinha que existe já no governo federal, ou não isso será possível. E um outro aspecto é sobre os vereadores, que não deixam de ser importantes cabos eleitorais numa campanha para prefeito. Aqui atualmente, em São Bernardo, são 4 vereadores, salvo engano, Diadema são 5, são as maiores bancadas do ABC. 3, o Joilson saiu. Salvo engano, não me enganei. Então, eu gostaria de saber se esses números, se você teve uma expectativa, vocês do PC, de fazer mais vereadores, como é que está essa questão e quantos poderão ser lançados aqui na cidade também. Obrigada. Primeiro é importante dizer, vou começar do fim, cada partido vai poder, mesmo sendo uma federação, lançar um número de vagas mais um. Então nós teremos uma eleição com um número muito inferior aos números históricos de candidatas e candidatos a vereança. Então, cada partido, cada federação vai poder lançar 29 candidatos, são 28 vagas, uma a mais. Eu creio que nós teremos um maior arco de partidos na candidatura, então nós devemos ter um grande número de partidos. É muito complicado o prefeito chegar e não ter maioria na Câmara. O Luiz Marinho, ele sofreu o primeiro ano de governo dele muito para poder aprovar os projetos, porque não tinha maioria na Câmara. Eu vou dizer uma coisa, eu quero eleger uma grande bancada de vereadoras e vereadores. Eu creio que a bancada do PT cresça, mas eu quero que todos os partidos que corram conosco elejam vereadoras e vereadores. Vamos trabalhar muito para isso acontecer. Temos dialogado com muitas pré-candidatas e muitos pré-candidatos. Então, assim, em relação a isso, nós queremos, se possível, fazer maioria na Câmara. É fato que, mesmo da oposição, eu tenho um excelente relacionamento. Se eu chego no governo, olhando a Câmara atual, eu sou muito amigo da maioria daqueles vereadores. Foram pessoas que caminharam com o Luiz Marinho, muitas pessoas que eu ajudei a eleger. Poderia dar exemplos aqui, mas assim... Já está o PLF? A turma falava que tinha o partido do Luiz Fernando lá, porque eu era amigo de todos eles. Eu construo política no relacionamento. Então, assim, é isso. Nós vamos trabalhar muito para que a gente possa construir uma grande bancada. A pergunta que você fez foi para facilitar o meu amigo. Eu vou dizer, o PSB vai caminhar conosco. Não teremos um palanque com, de um lado, o presidente Lula, do outro lado, o vice-presidente. Eu creio que o Marcelo deva... primeiro que eu acho que hoje retoma um julgamento importante para o Marcelo. O relator acabou de votar pela procedência do processo, pela perda do mandato. Veja bem, o deputado federal Marcelo Lima teve o mandato dele reclamado pelo partido dele, pelo Paulinho da Força, e acabou de ter um voto já pela cassação, para perda do mandato. Do relator. Do relator. E outro juiz pediu vistas. Exato. Então, assim, isso vai ser julgado e pode, inclusive, perder o mandato. Fernando, você torce para isso? Não torce para ninguém. Sabe? É um problema partidário, é briga deles lá e tal. Marcelo conquistou os votos na urna, mas pode ser que, pela decisão dele de sair, ele perca, inclusive, o mandato. Eu tenho certeza, e podem escrever o que eu estou dizendo, eu creio que o PSB vai correr comigo. Pode correr junto? Pode, se a gente jogar a nossa vice ou o nosso vice lá. Marcelo seria seu candidato a vice? Marcelo é candidato a prefeito. Marcelo é candidato a prefeito. Ele me disse, sou candidato a prefeito. Então eu não vejo qualquer possibilidade de que o Marcelo seja o nosso vice, mas há uma possibilidade importante do PSB ter a nossa ou o nosso vice filiado no partido. Deputado, bom dia. Sim, desculpe.
Então, deputado, o senhor outro dia na Assembleia pediu para a gente, né? Estava eu, a Gislaine e o Leandro lá, vocês têm que cobrar a gente, tem que cobrar mais, cobrar resultados, eu acho que é o nosso papel mesmo. Eu vou aproveitar aqui para fazer o papel do advogado do diabo, fazer uma pergunta que talvez não seja das mais agradáveis, mas o senhor acabou de citar o apoio do ex-prefeito William Dib. A gente sabe que ele teve uma ruptura muito grande com o prefeito Orlando Morando, mas no passado, vocês foram adversários, eu lembraria até que uma vez, conversando com o Marinho, candidato a prefeito ainda, no corredor da Rádio Capital, eu fiz uma pergunta para ele sobre dar continuidade às obras do William Dib, e me surpreendeu a resposta mais eleitoral do que sincera, dizendo que o Dib não fez nada na cidade, o que não era verdade. A gente sabia disso, porque o Dib começou o projeto São Bernardo Moderno, que ele deu continuidade, e que foi muito importante. Hoje o senhor insiste em dizer que o Orlando não fez nada na cidade. Nada novo. Nada novo. Eu falei, o debate, já te devolvendo, meu debate é que ele não tenha feito nada novo, estruturante. Por exemplo, o Marinho, o Orlando deu continuidade a todas as obras. A gente reclamou muito porque ele deixou muito tempo parado com questões políticas eleitoreiras. Essa é a nossa grande crítica. E ele não trouxe nenhum novo projeto. Todos os projetos realizados, eu estou dizendo projetos estruturantes. Fernando, Orlando fez praças parques? Fez. Você gostou? Gostei. Sabe? O que mais? Sabe? Eu não sou assessor do Orlando. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, estruturante, como obras, como... Não existiu um projeto. A crítica está em cima disso. Eu nunca disse em momento algum que o Orlando Morando não fez nada. Eu estou dizendo o seguinte, Orlando tem um mérito importante por ter dado continuidade às obras do Marinho. O projeto estava aí, o financiamento estava aí, o dinheiro estava aí e tinha que ser dado. O Marinho, você acaba de dizer o seguinte, ele deu continuidade às obras do Dib. O Orlando deu continuidade às obras do Marinho. Fernando, tem mérito por isso? Como não? Como não? São obras estruturantes extremamente importantes para a cidade. Bom, então Orlando não é um cara que não fez nada. Não, eu não disse isso. Eu disse que ele não fez nada novo. Foi isso que eu disse. Eu até perguntei isso porque a gente sabe que os políticos têm dificuldade de reconhecer a obra do antecessor, essa coisa toda, e que, na verdade, para a cidade, o mais importante é que essas obras sejam melhoradas, ampliadas. Quando se fala, por exemplo, que o presidente Lula pode ser mais eficaz para São Bernardo do Campo, tendo um prefeito do PT, sabe que para mim, por exemplo, é o seguinte, então o Lula hoje não vai liberar nenhuma verba para São Bernardo porque o prefeito é adversário dele. E isso é muito ruim na política. Eu queria responder as duas questões. Uma delas é o seguinte, eu acho que o Orlando vem fazendo uma gestão e eu acho que a gente pode fazer muito mais. A gente quer fazer mais do que tem sido feito. Por exemplo, eu quero fazer uma saúde muito melhor do que a saúde está. São Bernardo quer isso. São Bernardo precisa disso. A gente precisa fazer mais moradia. Nós precisamos. Nós temos dois índices muito importantes. Um grande número de áreas ocupadas, onde não deveria ter gente ocupando, como encostas, e ali é questão de vida, inclusive. Né? E nós temos um grande número de moradores de rua. Então, nós precisamos cuidar desses moradores de rua. Queremos muito mais. Em momento algum, em que fica muito claro, eu não disse, olha, o governo agora, eu não falei do governo, vocês são testemunha, que eu fiz a opção de não colocar. Fernando, você tem críticas? Eu tenho críticas, eu tenho elogios. O maior elogio que eu tenho ao Orlando é ele ter dado continuidade às obras do prefeito Luiz Marinho. Qual é a crítica? O tempo que ele deixou isso parado. Criminosamente deixou isso parado. Porque o dinheiro estava aí, gastou para fazer uma investigação e não achou absolutamente nada. Contratou o IPT, gastou alguns milhões para ver se tinha tido desvio. Sabe qual foi o laudo? Não teve desvio. E aí então vamos retomar. Né? Eu acho que já poderia ter sido retomado. Eu creio que São Bernardo
quer muito mais, Joaquim. Eu acho que São Bernardo é uma cidade muito grande, muito pujante. O povo de São Bernardo quer mais. Quer uma saúde melhor, quer educação melhor, quer... e nesse sentido é que eu tenho dito e que eu tenho trabalhado a minha fala e é o que eu penso, primeiro. Segundo, não é que o Lula não vai dar dinheiro para São Bernardo. É que São Bernardo leva a questão para um lado pessoal. São Bernardo leva a coisa hoje, a política de São Bernardo trabalha muito na questão pessoal. Eu bato do Joaquim, depois eu quero que o Joaquim me receba. Eu xingo o Joaquim e quero que o Joaquim me receba. Política não se faz isso dessa forma. Não se faz dessa forma. Então eu tenho certeza que será e seria e será muito melhor se nós conseguirmos esse alinhamento, né? Por exemplo, o prefeito Orlando Morando era muito amigo do Dória. Nós tínhamos um anseio, eu tinha certeza que o metrô ia ser tirado do papel. Do papel que já tinha sido tirado, que o Dória ia fazer o que ele prometeu aqui. O que ele prometeu na Marechal? Que ia pagar as desapropriações. Ele prometeu isso. A relação do Orlando, da Carla com ele, são amigos pessoais. Eu falei, agora São Bernardo vai. Pensei mesmo. Porque, gente, eu vou dar um dado para vocês e registrem isso. O Estado de São Paulo trata São Bernardo como um patinho feio. O que é isso? Nós não temos aqui um único campus da USP. Nós não temos aqui um único campus da Unesp. Nós não temos aqui um único campus avançado da Unicamp. Nós não temos aqui um único hospital estadual. Nós temos o Mário Covas, em Santo André. Nós temos o Hospital Serraria, em Diadema. Eu acabei de dizer que eu luto muito para que o Nardini seja estadualizado. E nós precisamos trazer para São Bernardo um hospital público estadual. São Bernardo, de todas as cidades do ABC, é a que mais gera imposto para o governo do estado. Sabe o que nós ganhamos do governo Dória? E me corrijam se eu estiver errado. Por favor, até para aqui, 2 mãos pratos. 2 mãos pratos. São Bernardo, Joaquim, quer mais, precisa de mais. Mas nós precisamos que seja o efetivo da Polícia Militar. Nós não conseguimos. Então eu não tenho dúvida de que um bom relacionamento entre cidade e União vai ser extremamente importante, né? E é nesses termos que eu disse. O presidente Lula é o presidente mais republicano que já passou na história. Por isso que ele é amado por todos os partidos. Por todos os partidos. Porque ele nunca faz acepção, eu vou mandar para cá, né? Nada, não interessa quem é. O prefeito William Dib era prefeito quando foi feito o financiamento com o aval do governo federal para as grandes obras que você acabou de nominar, né? Então, assim, não só não tivemos o SAMU aquela vez porque ele falou, eu não quero SAMU. Mas todos os programas estavam à disposição, né? E continuarão à disposição. O que eu digo é o seguinte, a oportunidade de colocar alguém alinhado, sabe? Uma coisa é você ter que marcar uma audiência, a outra coisa é eu ir lá no Palácio do Planalto e falar com ele, né? Eu não vou nem no Planalto, eu vou na Alvorada, onde ele mora, eu vou tomar um café com ele e discutir os problemas de São Bernardo com ele. Esse é o diferencial meu para os... Bom dia, deputado. Você citou várias vezes essa relação com o Lula. E em caso de vitória, eu queria saber como o senhor enxerga a relação com o Tarcísio. Eu vou dizer uma coisa para você. O prefeito de São Bernardo, ele não pode ter uma visão, eu acabo de discutir isso com o Joaquim. O governador de São Paulo chama-se Tarcísio Freitas. Nós precisamos ter uma excelente relação com ele. Eu não estou discutindo o que ele pensa ou o que eu penso sobre tal assunto. Mas São Bernardo gera para o Estado de São Paulo muita riqueza. E nós temos que lutar para voltar um pouco em forma de serviços, de segurança, ou seja, a nível de investimento, ou seja, a nível de retorno, nas diversas áreas.
né? Então, assim, eu diria o seguinte, o prefeito de qualquer cidade ele tem que ter um excelente relacionamento com o governo federal e com o governo estadual, né? Excelente relacionamento. Eu tenho dialogado com diversas... Porque, assim, o governador, você não trata com o governador, você trata com o secretário do governador. Você quer uma questão de educação, você fala com o secretário de educação, uma questão de meio ambiente. Hoje eu vou estar, às 4 horas, com uma super secretária, que é a secretária Natália. Ela é super secretária, eu disse isso a ela. Agora eu entendi porque você é super secretária, você é uma super mulher. Pensa uma mulher extremamente preparada, mas eu digo que você é muito preparada. Eu presido uma comissão na Assembleia que é da infraestrutura e ela é secretária do meio ambiente, de infraestrutura e de transporte. Pensa uma mulher que é, assim, muitos dos assuntos que essa mulher trata com muita eficiência. E eu estou levando a indústria química agora à tarde para dialogar com ela. Porque nós temos vários assuntos da indústria química. Semana passada eu tive com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então eu tenho, agora segunda-feira, vou estar com o secretário de Segurança. Então, assim, o relacionamento do parlamentar, do prefeito com o governador, ele é obrigatório. Com o presidente da República é obrigatório. Então, se eu trabalho muito essa relação, tenho estado com o secretário de governo, Gilberto Kassab, muitas vezes, já tive com ele inúmeras vezes. Então, assim, eu prezo muito na política, você precisa ter relacionamento, você precisa ser bem quisto, você precisa tomar cuidado com as suas falas, né? Nunca debater no lado pessoal, sim no lado, você não gosta do que eu faço, vai dizer, eu não gosto de você porque eu sei assim, né? Então, assim, esse é o diferencial meu. Graças a Deus. Tá, tudo bem? Boa tarde aos colegas, sou Jonathan Cordeiro. Queria tirar uma dúvida do senhor, deputado. Ontem o governador teve em Guarulhos. Guarulhos é uma candidatura forte do PT o ano que vem. E o governador falou que, olha, até março do ano que vem eu vou gastar 1 bilhão e 400 milhões para terminar o trevo lá do Bom Sucesso, que é a prioridade lá em Guarulhos. Eu queria saber se por acaso o governo Tarcísio vir aqui para São Bernardo, despejar o dinheiro de caminhão, quer dizer, gastar muito dinheiro aqui, vai ser possível só a sua trajetória, só a força do Lula e o plano ousado que o governo pretende fazer, ou de repente vai ser necessário trabalhar para o governo federal, o governo Lula antecipar algum tipo de investimento importante aqui em São Bernardo, ou dá para enfrentar Tarcísio, tudo que ele vai investir eventualmente aqui em São Bernardo para derrotar vocês? Isso é uma coisa, Brasil, não tenho dúvida nenhuma. E esperem isso. 2024, ele norteará 2026. Tarcísio tem muito interesse que o candidato aliado a ele venha aqui. Nós só não sabemos quem é o candidato aliado. Semana passada... Ok. Ô, deputado, Guina Moreira, Frente Comunicação... Se você não apresenta, eu não ia conhecer. Mas a gente se apresenta aí diante dos outros profissionais aqui, que são Pai muito qualificados. do Otávio. Cadê o Otávio? Está aí rodando, aí, adorou o espaço. Está chegando uma véspera de eleição, há um ano, daqui a um ano. Essa questão do maior desejo aqui da região do ABC é o metrô. E sempre aparece pessoas dizendo que é o pai do metrô, que vai trazer o metrô. E justamente a gente não tem a Globo aqui em São Bernardo do Campo, mas temos bons profissionais que são esses que estão aqui. E a velocidade agora é muito grande das informações. O senhor esteve no podcast do Donizete, e aí o senhor falou do metrô, o senhor falou até que teve um estudo lá atrás, gastou uma grana e agora estão fazendo os estudos novamente. E eu vi nessa semana, parece que agora o metrô chega em Santo André. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, porque o senhor estando como deputado estadual, há um interesse por nossa parte aqui da região, saber de fato, conclusiva, essa questão do metrô, um dia chega no ABC, não chega, qual que é a opinião? Eu vou dizer uma coisa para vocês, muita gente se elegeu, se reelegeu, se projetou na política, falando que estava trazendo o metrô. Né? O metrô é um sonho. Sabe um sonho de quem? Do empresário. O metrô no ABC é um sonho, por incrível que pareça, do empresário. Sabe por quê? Porque você tem um fluxo de moradores de São Paulo que trabalham
na Volkswagen, na Mercedes, nas empresas aqui do ABC, muito grande e vice-versa. Né? E vice-versa. O que acontece? Um trabalhador que chega, demora 3 horas para chegar aqui, entra às 7 horas, ele tem que sair da casa dele que hora? Chega demora 2 horas, demora 1 hora para chegar, que hora ele tem que acordar, se organizar, pegar o transporte e chegar no trabalho dele. E aí, a produtividade do profissional, do trabalhador, ela naturalmente cai. Naturalmente cai. Quem quer o metrô? As famílias de São Bernardo. Eu quero ir lá na Praça da Sé para resolver um problema, eu pego aqui, chego aqui, faço uma baldeação e desço lá. Então, o metrô não é uma vontade nossa, é um direito nosso. Eu acho que os nossos governantes, né, e eu não digo isso do Marinho, porque o Marinho foi para cima. Foi para cima. O Marinho mostrou para o governador à época, Geraldo Alckmin, que o piscinão do Paço era um problema para São Caetano. Quando ele estava dizendo não, ele não estava dizendo não para São Bernardo, estava dizendo não para São Bernardo e para São Caetano. Porque toda aquela água vai alagar São Caetano. Né? Ele foi para cima do secretário Alexandre de Moraes à época para dizer o seguinte: eu quero mais efetivo, e veio mais efetivo. Né? É direito, o ABC. Nós somos muito grandes, nós somos muito grandes. Mas às vezes nos colocamos como muito pequenos na política. Nós temos direito, a gente produz riqueza para esse país. São Bernardo é uma das cidades mais ricas do Brasil. Está à frente de muitas capitais. Pega o orçamento e vê quantas capitais tem orçamento de São Bernardo. Então, assim, foi um crime o que fizeram, o que o governo Dória fez com o ABC, de abrir mão do metrô. O metrô não era sonho mais. Quem é o pai do metrô? O pai do metrô chama-se Geraldo Alckmin, Luiz Marinho, Lula e Dilma. Por quê? Porque me contaram que o Alckmin tinha abertura para discutir o metrô na ABC. Falaram para mim, deram essa informação para mim. Eu corri para o Marinho e falei: Marinho, eles querem, mas não tem dinheiro para fazer os estudos preliminares. O Marinho falou: quem te falou? Fulano, traz fulano aqui. Botei fulano com o Marinho falou: eu vou atrás desse dinheiro. Consegui o dinheiro, foi feito o estudo preliminar. Aí, estava fácil, o governo federal nessa mão, o Alckmin, eu não lembro se era o Alckmin ou o Serra. Eu acho que começou o governo Serra, não foi nem Alckmin, tá? Que foi feito o estudo preliminar. Depois precisa fazer o projeto básico. Aí é caríssimo. Aí o presidente Lula mandou, depois a presidente Dilma mandou, foi feito tudo o que precisava. Não tem mais empecilho. Você só não faz se você não quiser. O que o Estado fez? Licitou aquele monte de impugnação, que nem aquela guerra, contratou e um consórcio assinou o contrato. Ali virou realidade. Só que tinha as contrapartidas. O Estado precisava entrar com a desapropriação e eu, empresário, consórcio, vou entrar com as obras. E aí, Marinho, prefeito, segura daqui, segura de lá. Tá? O governador Geraldo Alckmin falou: eu não vou usar dinheiro no caixa. Inicialmente era dinheiro no caixa. Mandou um projeto de lei para a Assembleia pedindo autorização para fazer um empréstimo. Nós aprovamos a possibilidade do Estado fazer um empréstimo. Aí já estou falando de governo Temer. Tá? Aí o que aconteceu? O governo disse que São Paulo não tinha crédito para fazer, já estava extremamente endividado, acho que vocês acompanharam isso. O Dória veio aqui na campanha, estavam ele e a deputada Carla Morando, a candidata Carla Morando, ela ainda não era deputada, e numa entrevista disseram o seguinte: ambos, nós vamos trazer o metrô para cá, nós vamos pagar a desapropriação e o metrô vai virar realidade. Isso já era uma conquista nossa aqui, já era uma conquista nossa. O que aconteceu? O Dória entrou, não sei o que, falou: ó, tem erro no projeto.
Ora, se tem erro no projeto, foram bilhões gastos nisso. Quem que é o culpado disso? Aí depois trouxe um cara que nunca mais a gente viu, um tal de Alexandre Baldi, que era o secretário de Transportes, num evento aqui junto com os deputados que apoiavam o Dória, junto com Orlando Morando, Aurico, Paulo Serra, estava, se eu não me engano, não sei se estava o prefeito de Diadema, mas o Márcio da Farmácia estava junto. Quem não estava? Luiz Fernando, Teonílio Barba, Coronel Nishikawa. Nós não estávamos. Nós queríamos o metrô, né? E ele veio anunciar que ele ia revogar, que ele ia cancelar aquele contrato. Esse consórcio entrou contra o Estado com um pedido de indenização bilionária. Porque eles gastaram milhões para fazer a proposta e depois, quando você assina o contrato, você tem que tomar um monte de providência. Primeiro você tem que comprar uma calção. Uma obra de 4 bilhões, imagina o valor dessa calção. E a empresa tem prazo para prestar essa calção e tal. Depois eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que mobilizar, a empresa fez tudo. Só o Estado que não fez a parte dele. A empresa brigou para o Estado fazer, mas o Dória, de uma forma muito brincalhona, com aliados aqui do PC, que fez? Cancelou isso. Disseram que iam trazer a linha 20 rosa.